Hoje nós vamos falar sobre uma criatura que Deus criou e que tem dado muitos estudos e muita divergência entre muitas pessoas, muitos estudiosos. Então vamos à palavra de Deus. Jó 40:15. Contemplas agora o bimote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Que criatura seria essa que Deus interroga Jó sobre ela? E o próprio Deus cita que é uma obra-prima das suas mãos. Então não é uma criatura qualquer, não é uma criatura em que a Bíblia cita de forma proposital, pela vontade de Deus, e que nós deveríamos esquecê-lo. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é um artista tão multiforme, ele cria animais fantásticos, ele cria nós, a obra-prima, digamos assim, o suprassumo da sua criação, que ele criou a sua imagem e semelhança, nós seres humanos. Então nós não viemos do macaco como os evolucionistas dizem, que não conseguem provar essa teoria mirabolante, firmada pela ordem mundial. Então nós viemos de Deus, sim. Deus, ele é um criador do universo, Deus, ele é o criador das estrelas, de toda a terra, do mar, do céu e de tudo que existe, todos os animais, dos microscópicos aos macroscópicos, dos menores aos maiores. Deus, ele criou tudo, e tudo está sob o domínio de Deus. E nessa passagem, o próprio Deus interroga Jó sobre esse animal, o bimote. Então, algumas características muito interessantes sobre esse animal nós devemos estudar. Veja só que a palavra bimote vem de uma raiz comum para gado. Na verdade, o termo hebraico bimote, morfologicamente, é o plural de bimá, que significa besta. Por isso, os intérpretes entendem que bimote significa literalmente bestas, animais ou gado. Mas vamos analisar as suas características. 1. Ele come erva como o boi. 2. Possui grande força nos seus lombos, e o seu poder está na musculatura do seu ventre. 3. Sua cauda se endurece como cedro, e os tendões de suas coxas são entretecidos. 4. Seus ossos são como tubos de bronze, e seus membros são como barras de ferro. 5. Ele pasta nos montes ao lado dos animais do campo. 6. Ele se deita debaixo das árvores sombrias, fica oculto entre os juncos, e a lama e os salgueiros dos ribeiros o cercam. 7. O bimote não se assusta com a violência das águas no transbordamento dos rios. E 8. Ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou lhe furar-lhe o nariz e prendê-lo com um laço. Então essas são as características desse animal fantástico e tão maravilhoso que Deus cita ele como a obra-prima de suas mãos. E muitos estudiosos têm entendido que esse animal se trata do hipopótamo. Mas será que o hipopótamo possui todas essas características? O hipopótamo, ele fica debaixo d'água, escondido entre os juncos. A força do seu ventre, ele tem uma barriga muito forte, mas tem uma característica muito importante que ele não tem. Primeiro, que ele não endurece seu rabo como cedro. Então, esse animal, o bimote, ele tinha um rabo aproximadamente grande, que ele endurecia esse rabo como se fosse o cedro do Líbano, ou seja, uma madeira muito forte, muito rígida. E ele provavelmente usava esse rabo como uma arma.
Então, eu creio que esse animal bimote não é o hipopótamo. Ele sim, se tratava de um animal que foi deixado por Deus para que não entrasse na arca de Noé. E esse animal provavelmente poderia ser um dinossauro. E nós sabemos que sim, os dinossauros eles existiram sim. Não há milhões e milhões de anos, como essa falsa história diz, mas eles existiram há milhares de anos sim. E esse animal bimote, possivelmente, ele podia ser perfeitamente um dinossauro. Nós já vimos em alguns filmes e alguns desenhos aquele dinossauro que tinha um rabo que ele usava como uma arma, bem duro. Então, sim, podia ser o bimote. E como Deus ele é maravilhoso, ele cita esse animal com todas essas características para Jó tentar decifrá-lo para Deus, para Jó falar para Deus como é que Deus criou esse animal bimote. Então, nós trazemos isso à tona hoje para vocês, para nós termos uma pequena dimensão de como o nosso Deus é criativo, como o nosso Deus é um Deus que ama as cores. Você pode ver em toda a natureza as cores dos pássaros, dos animais, dos insetos, até daqueles insetos microscópicos. Você vê que esses animais eles possuem alguma cor. O fundo do mar é repleto de cores maravilhosas, os peixes. Então o nosso Deus, ele é um Deus esplêndido em todas as palavras, em todas as suas formas. E ele fez esse animal obra-prima de suas mãos, que talvez não exista mais. Mas um dia eu creio que nós vamos reconhecê-lo lá no céu, onde nós teremos a plena capacidade psíquica e mental. Então esse vídeo de hoje é para vocês terem uma ideia de como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus ele não é limitado, ele não se limita somente a esse mundo. Dê uma olhada para o céu à noite, tente contar as estrelas, pega um telescópio muito forte, você verá os planetas maravilhosos, a sua diversidade, como Deus é fantástico. Não há palavras para dimensionar a Deus. Deus ele é imensurável, ele é imedido. E ele fez o bimote, esse animal esplêndido que possivelmente não existe mais, morreu com o dilúvio e não foi colocado na arca de Noé, pelas razões que Deus sabe, nós não. E Deus ali, nesse episódio diante de Jó, perguntou muitas e muitas coisas para ele. E Jó, como um homem que nós somos, não conseguiu responder nenhuma. Então, que esse vídeo sirva para todos nós nos ajoelharmos diante de Deus, crermos na sua palavra, aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus, o único Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar e para nos libertar de todo o pecado, e com isso herdarmos a vida eterna. Que isso sirva de lição para todos nós, e que quando você pensar que Deus está errando, ou se Deus erra com você, pelo seu jeito de ser, pela situação que você está passando, saiba que não, porque tudo tem um propósito para Deus. Deus não faz nada sem propósito. E a partir do momento que nós somos filhos e filhas dele, através do Senhor Jesus Cristo somente, ele vai cuidar de você como ele cuida de mim e sempre cuidou de mim e de toda a minha família. Tudo bem? Fiquem com ele, o Criador de todo o universo, para a honra e para a glória eterna do Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel. Amém.